Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, cumprimento ainda o diácono Joaquim, as religiosas, né? Temos mais algumas ali atrás. Deus abençoe a presença de vocês, as irmãs, irmã da Toca, né? Meus irmãos consagrados aqui da comunidade Canção Nova, povo de Deus, e queridos telespectadores, ouvintes da Canção Nova. Nós estamos ainda na 22ª semana do tempo comum, estamos trilhando este caminho de santidade que a liturgia, que a igreja nos oferece. E em mais esse passo que nós somos chamados, passos de crescermos na intimidade com Deus, na maturidade com Deus, nós somos convocados pela liturgia a relembrar também um pouquinho da nossa história, da nossa caminhada. São Paulo, se dirigindo aos Colossenses, ele como que relembra aquela comunidade, aquela igreja, de como eles eram antes. Eram estrangeiros e eram inimigos por causa das más obras, por causa da conduta errada que eles levavam. Mas depois que eles fizeram a experiência com Jesus Cristo, aí eles se tornaram amigos de Cristo. E São Paulo vai dizer essa belíssima palavra: em Cristo reconciliados. Tem um antes de Cristo e um depois de Cristo, com os colossenses e também com cada um de nós. Nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo. Antes, talvez nós até ouvíamos falar de Nosso Senhor, até fomos sim batizados, até fizemos lá a catequese, mas ainda não havíamos tido um encontro pessoal com o Nosso Senhor. E um dia, talvez, na leitura da palavra, ou até mesmo lá dentro da catequese, num grupo de oração, numa santa missa, numa confissão, meu Deus, eu preciso seguir as coisas de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sabia que Nosso Senhor me amava, e cada um de nós pôde fazer uma experiência das mais variadas. Um dia eu escutei uma pessoa, que fez uma experiência, e eu fiquei curioso: mas você é tão fervoroso na fé, qual foi a sua experiência que você fez com Nosso Senhor, para você seguir assim Nosso Senhor e rezar aí e tudo mais? A pessoa disse: foi numa via sacra que eu fiz a experiência. Enfim, cada um faz a sua experiência, né? Foi numa via sacra. Eu vi o quanto Deus me amava, o quanto Deus me ama naquela via sacra. Foi num encontro, foi numa palestra, foi numa música, que você descobriu que Nosso Senhor te ama. Deus seja louvado por isso. Antes, como você vivia? Não vivia como essa comunidade dos colossenses? Eram más obras, eram as más obras que norteavam a sua vida, eram as más obras que, infelizmente, você acabava transparecendo
mas depois de Cristo, reconciliados com Cristo. Depois de Cristo, amados pelo Cristo. Depois de ter encontrado o Cristo, ou de Cristo ter encontrado você, mudou, a chave virou. E aí, com certeza, eu e você passamos a levar a sério as coisas de Deus. E é isso que São Paulo diz para esta comunidade e que diz também para cada um de nós. Nós fomos reconciliados com Cristo, através da sua morte e morte de cruz. Não foi à toa que ele morreu na cruz. E nós, como cristãos, nunca podemos nos esquecer disso. Ele morreu na cruz por mim. Porque é bem provável que na nossa caminhada, sim, nós nos esqueçamos disso. E aí nós vamos nos agarrando a outros elementos, a outras coisas, até pessoas. Mas o Cristo é o fundamento da nossa fé. A morte dele na cruz é o fundamento da nossa caminhada. Por isso olhemos sempre para o Cristo. Daqui a alguns dias nós vamos comemorar a festa da exaltação da cruz, da Santa Cruz. É um símbolo que nós devemos colocar, sim, lá nas nossas casas, colocar no nosso peito e sempre nos lembrarmos: Ele morreu por mim, Ele morreu por nós. A minha fé é baseada nele, na sua morte e na sua ressurreição. E São Paulo ainda convida a termos a nossa fé, a sermos firmes e inabaláveis nesta fé, na fé em Cristo. Porque é verdade, sim, que as tribulações vêm. Claro que vêm. É uma doença, uma enfermidade, uma morte, um relacionamento que não dá certo. Os planos que nós pensávamos, que desejávamos realizar, às vezes, no meio do caminho, isso cai. Mas firmes em Cristo, inabaláveis em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, a comunidade dos Colossenses são chamados a isso, a ter a fé inabalável em Cristo, e cada um de nós também somos chamados. Há um antes de Cristo e um depois de Cristo. E esse depois de Cristo, nós somos chamados ainda a crescer e amadurecer cada vez mais. Foi isso que nosso Senhor convidou no Evangelho os discípulos e também aqueles fariseus. Os fariseus eram entendedores da palavra de Deus, eram entendedores das leis. Mas o que estava acontecendo? Os discípulos e Jesus passaram ali no meio de uma plantação de trigo, eles estavam com fome. Quando a gente tem fome, o que a gente faz? Manda ver, né? Procura comida. E eles viram ali a oportunidade de matar a fome. E eles começaram, era um dia de sábado, o problema era esse, né? Era um dia de sábado. E aí os fariseus, infelizmente, né, pegaram no pé ali de Jesus. Mas como que pode isso? Não pode fazer um trabalho no dia de sábado. Era mínimo, mas era um trabalho. E para o judeu era assim, a regra era essa. E, infelizmente, era a lei pela lei, era o legalismo. Quando a gente tem fome, a gente devemos sim nos alimentar. E era isso que os discípulos estavam precisando fazer naquela hora ali. É claro que nosso Senhor aqui, Ele não está sendo simplesmente contra a lei ou contra os fariseus, mas Ele quer aqui implantar uma mentalidade, quer implantar ali a sua doutrina, dizendo: olha, a lei do amor deve estar acima do legalismo, da lei pela lei, da regra pela regra, do farisaísmo. Nosso Senhor chamou os fariseus e chamou os discípulos e chama cada um de nós também a esta maturidade, irmãos. Não é a lei pela lei, mas é a lei de Cristo que está acima de qualquer outra lei. É claro que nós não devemos usar então tudo pode, está tudo liberado. Não. A lei da liberdade em Cristo é uma lei que me responsabiliza, é uma lei que me faz
amá-lo, que deve fazer com que eu o ame cada vez mais e com que eu o sirva, com que eu viva a caridade. Essa é a lei de Cristo. É isso que nós somos chamados a crescer e a amadurecer, a entrar em intimidade mais com Deus dessa forma. Essa maturidade que nosso Senhor nos chama. Depois de Cristo, eu devo alimentar a minha vida nele e não ficar preso à lei pela lei, mas transpô-la, vivendo esse amor a Cristo e dando esses passos. A lei da caridade que nós somos chamados a vivenciar. Nós conhecemos a passagem do bom samaritano, não é? Ali se aplica direitinho. Aqueles 2 homens religiosos que passaram por aquele homem que estava quase morto e por causa do compromisso que eles tinham com Deus, através do ato litúrgico, eles não pararam para socorrer aquele homem. Há algumas situações que acontecem na nossa vida que nós devemos sim socorrer aquele que está necessitado, ao invés, por exemplo, de ir lá para a oração. A minha missa, às vezes, é socorrer aquele irmão ali. Claro, vai se programar, né? Se programe para ir à Santa Missa Dominical. Mas se de repente surgir uma situação ali, o socorro que você dá àquele irmão é a Santa Missa que você está celebrando. A caridade, a lei da caridade. Vou socorrer aquele irmão ali, depois eu vou para a Santa Missa, vou me organizar para ir para a Santa Missa, por exemplo. É a lei da caridade que nosso Senhor nos chama. Devemos ir à Santa Missa, é claro. Devemos cumprir os preceitos, é claro. Mas devemos também fazer essas contas. Opa, mas aquele irmão ali está precisando da minha presença. Às vezes nós escutamos algumas confissões nesse sentido. Ah, padre, não consegui ir à Santa Missa. Mas por quê? Porque eu estava com um pai doente, porque eu estava com a minha mãe doente. Meu irmão, pode ficar calmo, que a sua Santa Missa foi socorrer ali aquele irmão. Esta é a lei do amor, a lei de Cristo, que está acima da lei pela lei. E é isso que nós somos chamados a vivenciar. Ah, estou indo lá para o grupo de oração e alguém me pediu alguma coisa, um pedinte, estava com fome. Ah, mas eu fui correndo para a oração. A sua oração também era socorrer aquele irmão ali, aquela irmã ali. Então que nós possamos hoje olhar para a realidade em que nós nos encontramos e dar esse passo a mais na fé. E tantas outras realidades que nós vivenciamos, que a lei de Cristo, a lei do amor, possa estar acima de todo legalismo, a lei pela lei. Não vai usar como pretexto também não para faltar à missa, viu? Claro que deve-se ir à Santa Missa, mas deve-se socorrer também aquele irmão. E é claro, participando bem da Santa Missa, aí eu vivo com caridade, com mais fervor ainda, o serviço aos meus irmãos. Que nosso Senhor nos conceda esta graça, nesta liturgia, você que está aqui, você que está em casa, a vivenciar então esta lei do amor. Aqueles fariseus que estavam presos à lei pela lei, e nosso Senhor que estava preso à lei da caridade, à lei da misericórdia. Não é a lei da libertinagem não, viu gente? Ah, então eu posso fazer o que quero. Não, eu posso fazer o que quero em Cristo Jesus. Eu posso fazer o que quero vivendo o amor a Ele. Eu posso fazer o que quero lembrando sempre que Ele morreu na cruz por mim. E seguir adiante, e seguir em frente, amando nosso Senhor e amando os meus irmãos. Põe a mão no seu coração em um instante. Diante da sua caminhada, da sua vida de fé, nosso Senhor nos relembra hoje nesta liturgia um antes e um depois. Eu acredito que você já está nesse depois. Eu encontrei o Cristo. Ele me encontrou e Ele me chama a viver a lei da caridade, a lei da misericórdia, a participar sim da Santa Missa e levar essa Santa Missa lá para a minha casa, lá para as minhas atitudes, a acolher o amor de Deus que acontece em cada Eucaristia e levar esse amor, levar esta caridade aos pobres, aos necessitados, aqueles que precisam de consolo,
aqueles que precisam ser exortados, Senhor, que eu viva realmente nesta lei da liberdade de Cristo, que vive o amor, que vive os mandamentos do Senhor, que ora ao Senhor, mas que também age estendendo a mão para o próximo. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e que nós, ao sairmos dessa Santa Missa, nós possamos viver sim, nessa liberdade, vivendo esta oração, realmente, no dia a dia, estendendo as mãos para o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!